uma rivalidade amorosa entre mim e minha mãe. Quando eu tinha 17 anos, comecei a namorar o Paul. Ele tinha 18 anos, era um cara legal e eu gostava muito dele. Sempre foi muito divertido sair com ele e depois de um curto período de tempo, achei que estava apaixonada. Tinha só um problema, minha mãe. Ela é uma mulher muito bonita e parece 10 ou 20 anos mais jovem do que é. Então, no começo, tudo estava ótimo com o Paul, mas aí então o apresentei para minha mãe. E ele olhou para ela de um jeito muito estranho. Senti como se ele tivesse visto minha mãe como uma versão mais bonita de mim. A noite toda o Paul ficou conversando e rindo com ela, que por sua vez estava gostando da companhia dele. Eu meio que me senti excluída da conversa, eles nem olhavam para mim. Depois disso, o Paul mencionava várias vezes o quanto minha mãe era incrível, e eu comecei a ficar paranoica. Será que meu namorado estava afim da minha mãe? Isso podia ser real? Eu decidi esquecer, afinal o Paul era um cara legal, e talvez ele realmente quisesse que minha mãe gostasse dele por minha causa. Mas todas as vezes que eles se encontravam, coisas assim aconteciam de novo. Eles conversavam por um longo tempo, e quando eu sugeria para fazermos algo sem ela junto, o Paul ficava completamente indiferente. Uma noite, tínhamos planejado de assistir a um filme em casa, e o Paul decidiu convidar minha mãe para assistir com a gente. Então lá estava eu sentada, observando eles conversando e rindo, me enchendo de pipoca. Depois disso, decidi mantê-los longe um do outro. Eu tentava sair com o Paul o máximo possível, e se ele perguntasse sobre ir lá em casa, eu sempre dava uma desculpa. Tipo como se eu não quisesse ir, ou que tinha algo legal acontecendo na cidade. Uma vez eu até disse que minha mãe estava doente, e ele ficou tipo, ela está bem? Talvez a gente devesse comprar algo para ela, talvez ela precise de algum remédio? Toda vez que algo assim acontecia, eu queria abrir o jogo sobre isso. Mas como eu poderia abordar um assunto desse? Oi, amor, você está, por acaso, apaixonado pela minha mãe? Depois de um tempo, ele parou de falar nela e pensei que era isso. Mas então minha mãe agradavelmente me surpreendeu. Ela comprou passagens para todos nós viajarmos por alguns dias. Ela explicou que estavam muito baratas e não queria perder a oportunidade. Os dois conversaram todo o caminho até lá novamente, e eu tentei me convencer de que estava tudo bem, afinal eu também fazia parte da conversa. Quando chegamos, foi incrível. Ficamos hospedados em um hotel maravilhoso e nosso passeio turístico foi fantástico. Ainda deu para ficar sozinha com o Paul quando minha mãe foi ver uma amiga por algumas horas. Tomamos sorvete e fizemos uma caminhada romântica no parque, e a essa altura parei de me preocupar completamente. Eu pensei que sim, eu estava apenas paranoica. Mas isso não durou e finalmente percebi que estava certo o tempo todo. Eu estava tão cansada aquela noite que acabei dormindo por umas 10 ou 11 horas. Quando acordei, não havia nem sinal do Paul ou da minha mãe. Olhei em todos os lugares, tentando encontrar qualquer um deles. Pensei que poderiam até estar na cafeteria do hotel, mas não. Liguei para o Paul e ele não atendeu. Então liguei para minha mãe e perguntei onde eles estavam. Mamãe disse, decidimos não te acordar e fomos para a cidade sozinhos. Estaremos de volta em 1 hora para você se juntar a nós. O quê? Eu estava fervendo de raiva, especialmente porque era uma situação muito estranha de se passar. Eu fiquei com um humor péssimo pelo resto da nossa viagem e não falava muito. Os dois estavam me perguntando se eu não estava me sentindo bem ou se havia acontecido alguma coisa, mas eu disse que não. Quando eles planejaram ir para a cidade novamente, eu disse que não queria ir e que preferia apenas descansar no hotel. Eu esperava que o Paul, ou pelo menos a minha mãe, percebesse o que estava acontecendo, mas eles estavam felizes em sair sem mim. Depois que voltamos, finalmente decidi esclarecer tudo. Uma noite, quando o Paul e eu saímos, finalmente tomei coragem de perguntar sobre isso de uma forma muito direta. Paul, você gosta da minha mãe? Ele ficou tipo, o que você quer dizer com isso? E eu apenas olhei para ele, porque ele sabia exatamente o que eu queria dizer. Ele coçava o pescoço e olhava em outras direções, como se estivesse muito desconfortável com a conversa. Depois de um tempo disse, não, claro que não, ela é sua mãe, eu só estou tentando ser legal. Expliquei o quão desconfortável e estranha eu me sentia toda vez que ele prestava tanta atenção nela e não em mim. Ele pediu desculpas, e então decidi lhe dar outra chance. Nosso relacionamento estava perfeito nas semanas seguintes. Ele estava sempre atento a mim, nunca falava sobre a minha mãe, e era como antes de conhecê-la. Eu estava muito feliz.
Mas então vi uma conversa entre ele e minha mãe no celular dele. O Paul começou a tentar se explicar, mas eu me levantei e saí sem dizer uma palavra. Eu estava muito machucada depois disso. Não conseguia acreditar que minha mãe era a razão pela qual eu estava terminando com o Paul. Eu não falei com ela sobre isso porque estava tão chateada que ela não entenderia que isso poderia me machucar. Mas minha mãe deixou a situação ainda pior do que antes. Uma vez vi os dois dando uma volta e não era nem tão longe da minha casa. Na verdade, era um lugar onde o Paul e eu normalmente andávamos. Eu não conseguia nem olhar para os rostos deles felizes ou ouvi-los rir. Quando minha mãe voltou para casa, eu estava chorando. Ela me perguntou o que estava errado, mas ela sabia. Eu disse: "Por que você está fazendo isso comigo? Você sabia que eu gostava dele. Você deveria ser minha mãe. Por que eu tenho que brigar com você pelo meu namorado? Por que você iria ficar conversando com ele ou ir a um encontro com ele?" Mamãe disse que não era assim. Ela só gostava da companhia dele. E só. Eu estava tão cansada de suas mentiras que só fui para o meu quarto e tranquei a porta. Depois de 1 hora, minha mãe bateu e me recusei a deixá-la entrar. No dia seguinte, quando ela chegou em casa do trabalho, me trouxe lindos brincos e disse que sentia muito e que algo assim nunca aconteceria novamente. Acho que ela estava se sentindo sozinha e gostava da atenção de um cara tão jovem. Talvez isso a fizesse se sentir mais jovem. Eu perdoei minha mãe depois de tudo isso. O que mais eu poderia fazer? Ela ainda era minha mãe e uma boa mãe, se não fosse por essa situação. Mas eu estava com o coração partido e ainda estou. Não falei mais com o Paul desde então. Eu não guardo rancor da minha mãe, mas definitivamente vou pensar 2 vezes antes de apresentar meus futuros namorados a ela. O que você pensa sobre isso? Devo apenas relaxar sobre a minha mãe ou esse é um problema real? Compartilhe o que você pensa nos comentários.